né? Em mais um Tadel abençoado. Aqui estamos nós, tadelianos aí poderosos em nome de Jesus. Queridos, estamos finalizando nossa conversa sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança. Um pequeno resumo do livro do John Maxwell, né, que tem esse título. E domingo passado nós conversamos sobre as 10 primeiras, né? E se você não estava aqui no Tadel, tem a mensagem lá no YouTube, no canal da igreja, você pode assistir completo. E se você quiser também o conteúdo aqui em documento, eu posso passar para você também pelo WhatsApp, tá bom? Então nós paramos na 10ª lei, vamos dar continuidade aqui na 11ª lei, amém? Então vamos estar falando, partindo aqui nossa conversa de hoje, a lei do círculo íntimo. A lei do círculo íntimo. O potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Escolha bem seu time íntimo. Queridos, antes de conversarmos aqui, enquanto eu estudava esse conteúdo há um tempo atrás, enquanto eu observava essas leis, rapaz, tem uma lei aqui que quase que ela me quebrava. E eu falhei muito no começo da minha jornada como líder, bem no comecinho. Olha, quase que eu não casava com a Sara por causa dessa lei, queridos. Então, quando a gente chegar nela aqui, eu vou compartilhar para vocês qual que era essa lei. Então, nós começamos aqui pela lei do círculo íntimo, né? Que o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Quando nós olhamos para um grande líder, ele está cercado de pessoas realmente maravilhosas, capacitadas, realmente que tem ali a mesma visão daquele líder. Quando nós olhamos para os líderes da palavra de Deus, ali da Bíblia, da história, da narrativa bíblica, quando nós olhamos para o círculo íntimo deles, o que nós observamos? Homens também poderosos. Olhe para o círculo de Davi, o círculo íntimo de Davi, de Moisés, né? Olha Josué, olha o que ele se tornou estando ali junto de Moisés. Jesus tinha o seu círculo íntimo, não é verdade? Ele tinha 12, dos 12 ele tinha os 3 ali mais íntimo. E Jesus sabia, queridos, perfeitamente do tamanho, né, da sua missão. A missão de deixar uma igreja forte aqui para propagar o evangelho. E o que ele fez? Ele levantou líderes. Ele investiu tempo de qualidade na vida daqueles que se tornariam, num futuro breve, os líderes da igreja. Pedro, João e os demais vocês conhecem. Então, nós precisamos analisar e refletir muito sobre as pessoas que estão ali no nosso círculo íntimo. Então, se você é um pai de família, você é um líder, o líder da sua casa, correto? Você tem que analisar muito bem quem é o seu círculo íntimo, quem você coloca dentro da sua casa. Se você é um empresário, você tem que analisar bem quem são os seus sócios, os investidores, as pessoas que você abre os projetos da sua empresa. Se você é um líder de life, você precisa analisar muito bem quem é o seu auxiliar, por exemplo. Então, você é um líder de life, tem um auxiliar, 2, esses auxiliares estão compactuando com a visão. Quando você fala sobre crescer, multiplicar, ele tem o mesmo entusiasmo que você, a mesma paixão. Então, para que nós possamos ter bom êxito nos projetos que Deus tem colocado em nosso coração, é muito importante nós analisarmos o nosso círculo íntimo. E aqui, queridos, é onde nós devemos investir muito tempo de qualidade. No nosso círculo íntimo, com as pessoas que estão ali realmente dispostas a lutarem as nossas lutas, amém? Então muitas vezes a pessoa, ela quer avançar, ela quer progredir, ela quer conquistar, quer chegar mais longe, mas ele não está investindo tempo nas pessoas que estão ali em sua volta. Todo grande líder é cercado por pessoas que têm um potencial para realmente cumprir aquele propósito. Glória a Deus? Então a lei do círculo íntimo, é importante nós olharmos com muita calma para esse detalhe. A 12ª lei,
a lei do fortalecimento. Isso aqui, queridos, é importantíssimo na vida de um líder. A lei do fortalecimento. Líderes seguros levantam outros líderes. Só líderes inseguros seguram o poder para si. O que é isso aqui? São aqueles líderes que... O líder seguro, né? O líder que sabe de sua identidade, do seu propósito, ele fortalece outros líderes, ele levanta outros líderes. Quando ele enxerga um potencial em um liderado, ele investe muito tempo, não só tempo, mas ele ferramentaliza aquele liderado, ele impulsiona. É uma coisa que eu faço muito em cada discipulado, que normalmente nos primeiros discipulados, eu e a Sara falamos muito para os nossos discípulos. Olha, um dos nossos objetivos é ajudar você a viver o seu chamado, a sua vocação. Eu quero servir você para você viver o seu sonho. Eu quero ser esse canal de Deus na sua vida. Então, o líder forte, quando ele olha um novo talento, por exemplo, um novo prodígio, ele não fica acanhado. Um líder forte, quando ele observa alguém mais talentoso do que ele fortalece ainda mais aquela pessoa. O líder inseguro, o que ele faz? Ele corta a asa. Então, eu já vi, queridos, líderes, não na Paz Church, mas muito tempo atrás, mas eu já observei isso. Às vezes uma pessoa começava a se destacar, a pregar melhor do que aquele líder, a cantar melhor do que aquele ministro, e os líderes faziam o quê? Cortava, limitava. Por causa de quê? Insegurança. Eita, será que eu vou perder minha posição? Eita, será que eu vou perder meu status? O líder forte não. O líder forte, ele investe mais. Se ele observa um talento, é aí que ele investe mesmo. Né? Porque esse é um dos objetivos de um líder. É fortalecer outros líderes e levantar outros líderes. Por quê? Porque a missão não para em você. A igreja, olha, quando existe um pastor onde ele não quer que ninguém se destaque na igreja, ele está cometendo um grande pecado, porque a igreja não para nele. A igreja tem que avançar, tem que crescer, e para isso, novos pastores, novos líderes, novos evangelistas, missionários, profetas. Por isso que Deus quer levantar líderes seguros, líderes fortes, que sabem de sua identidade. Glória a Deus, queridos. Então, a lei do fortalecimento é sobre isso. Décima terceira, a lei da imagem. As pessoas fazem o que veem. O líder precisa viver o exemplo. O exemplo é o quadro que todos seguem. Isso aqui é muito forte, queridos. As pessoas fazem o que veem. Então, qual a imagem que você passa na sua liderança? Nós somos os líderes que pede, mas não faz, cobra, mas não faz. Então, uma coisa que nós observamos muito é na questão da paternidade, né? O filho, normalmente, ele não faz o que o pai está falando, ele faz o que o pai está fazendo. Então, líderes, isso aqui é para nós, líderes, observe a imagem que você está passando. Você é um líder comprometido, você é um líder que honra a sua palavra, você cumpre com os seus horários, porque uma coisa que é bastante comum, principalmente no Brasil, né, que o Brasil tem isso, né, do jeitinho, não, vai dar tempo, não sei o quê. Então, se nós queremos criar uma cultura de compromisso, isso precisa partir primeiramente de quem, queridos? Dos líderes. Então, o líder de life, por exemplo, ele tem que começar no horário, ou se não, dentro daquela tolerância, né? Ele precisa ser um dos primeiros a chegar. Por quê? Porque você está passando a imagem de compromisso. Porque se você cobrar isso dos seus liderados, mas eles não enxergarem você, falo isso para mim também, tá, querido? Se eles não observarem isso na gente, olha, qual é a imagem que nós vamos estar passando? Nós não teremos nenhuma legalidade, nenhuma autoridade para cobrar isso.
Glória a Deus. Então, a imagem que você passa é aquilo que nós falamos também um pouco, bem rápido, no domingo passado. Será que nós teríamos a coragem de falar o que o apóstolo Paulo falou? Me copiem, me imitem, porque eu estou me imitando a Cristo. Será que nós temos essa coragem? Então, a lei da imagem é sobre isso. É mais sobre o que você faz do que sobre o que você fala. 14ª lei, a lei da aquisição. Primeiro as pessoas compram o líder, depois a visão. Sem confiança no líder, a visão não emplaca. Tem uma frase que o John Maxwell fala nessa lei que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o líder descobre a visão e depois as pessoas. As pessoas descobrem o líder e depois a visão. Você prestou atenção? Vou repetir só mais uma vez. O líder descobre a visão e depois as pessoas. As pessoas descobrem o líder e depois a visão. Então, queridos, a lei da aquisição é sobre isso. Antes das pessoas comprarem a sua ideia, elas precisam lhe comprar primeiro. Então, você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor projeto do mundo, a melhor startup, o melhor negócio possível, o melhor projeto, o melhor instituto, mas se as pessoas não lhe comprarem, elas não confiarem antes no líder, jamais a visão vai emplacar. Então, por isso, mais uma vez, ressaltamos aqui a importância do líder investir no seu caráter antes de tudo. Tem gente que investe muito no talento, não é errado. Se você tem um talento, você tem que investir muito e muito e muito mais. Lembra que quando a gente era ruim no português, na escola, ou na matemática, né? Aí o moleque muito bom na matemática, o que fazia? Rapaz, já é muito bom na matemática, mas ele não está indo bem no português. O que faz? Deixa a matemática de lado, bora investir no português, né? Tem um professor de universidade que ele contava a seguinte história: olha, certa vez uma aluna minha não estava conseguindo passar na matéria, isso de matemática, e eu dá-lhe prova, toma mais um, e ela não conseguia passar. Ele resolveu, de alguma forma, passar aquela moça, porque ela era muito boa em praticamente quase todas as matérias, mas ela não estava indo bem em matemática. Ele conta que deu certo, passou aquela moça foi primeiro lugar na Federal, se tornou uma das tops ali da Federal, não sei o resto da história, não sei se ela se tornou professora, alguma coisa do tipo, mas a resolução era o seguinte, o resumo era o seguinte: eu quase que atrapalhava aquela moça de ser primeiro lugar, só porque ela não era tão boa na minha matéria. Então nós temos que investir em talento, sim, mas antes de tudo no nosso caráter. Amém? 15ª lei, a lei da vitória. Líderes encontram um jeito de vencer, não importa o obstáculo. Vitória não é sorte, é determinação. Amém? Líderes, eles são determinados a vencerem. Ninguém começa um campeonato, olha, nosso objetivo é a derrota. Nosso objetivo é perder o máximo possível. Não. É vencer. E olha, queridos, principalmente no ambiente eclesiástico da igreja. Por quê? Nós temos as promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus para a igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Então é como se nós entrássemos em campo já com a vitória nas mãos. Mas por que muitos crentes não andam em vitória? Eu não estou falando sobre triunfalismo, não é sobre isso. É que independente dos obstáculos, das circunstâncias, tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. E nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos crescer, porque o inferno não vai parar a igreja. E para um líder que lidera na casa de Deus, a vitória é o que importa, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Amém? A nossa vitória já foi conquistada, queridos. Nós não aceitamos a derrota por parte do inimigo. Então, se você
vai começar algum projeto, seja no ambiente eclesiástico, no ambiente dos negócios, num projeto, seja alguma coisa nesse sentido, você tem que começar com essa mentalidade: vai dar certo, nós vamos vencer. Deus foi que deu essa visão, nós vamos chegar lá. E não ter a mentalidade daqueles espias. Não, olha, Moisés, fomos lá na terra, você não tem noção do tamanho dos gafanhotos, do tamanho daquele povo. Rapaz, nós somos gafanhotos na frente. Não, essa não é a mentalidade. Nossa mentalidade é de Caleb, amém? É de Josué. Deus já nos deu a vitória. 16ª lei, a lei do grande momento. O momento, impulso, é o melhor amigo do líder. Olha aí, ó. Momento, impulso, é o melhor amigo do líder. Comece pequeno, ganhe vitórias, e o momento leva o resto. Isso aqui, queridos, essa lei fala sobre a lei do impulso. É aquele líder que ele consegue aproveitar a hora certa. Olha, eu estou enxergando aqui o momento de investir, de multiplicar, de avançar. Essa é a lei do impulso. Então, o líder que está construindo suas vitórias, está vencendo, está realmente trabalhando, ele vai saber aproveitar esse impulso, essa hora. É a hora de se doar mais, é a hora de investir mais, é a hora de se arriscar mais. Essa é a lei do impulso. 17ª, a lei das prioridades. Essa é a lei que eu falei para vocês lá no começo, que quase que eu me arrebentava com elas. Quase que eu não casava com a Sara. Vou contar para vocês. Líderes sabem que atividade não é o mesmo que produtividade. Fazem primeiro o que é mais importante. Isso é sobre prioridades. Eu lembro que no meu comecinho eu já estava liderando um life, e naquela época eu gostava muito, eu ainda gosto de jogar futebol, mas naquela época, no começo, na minha jornada como líder, eu jogava muita bola. Teve um dia, queridos, que só faltou um dia da semana para eu jogar todos os dias da semana. Será que eu era verminoso? Alguém sabe o que é verminoso aqui? Era viciado em jogar bola, né? Parecia que eu tinha colocado uma meta: todo dia da semana eu vou jogar. Naquela semana só faltou um dia. E o que acontecia? Certa vez eu fui para um jogo no domingo à tarde. Eu vou para o jogo à tarde, o jogo vai acabar cedo, vou voltar correndo para a igreja, vou tomar banho e vou para a igreja. O jogo acabou depois do horário, Cris, atrasou. Eu cheguei na igreja atrasado. Rapaz, eu já estava conversando com a Sara nessa época. Quando ela viu que eu cheguei atrasado na igreja, irmãos, é por isso que para mim o horário é uma coisa tão importante. Culto para mim é sagrado. Aí eu já chateado porque cheguei atrasado na igreja. Depois do culto, fomos descendo lá para casa, conversa lá na casa, na calçada da casa dela lá. Ela, Andinho, chegou atrasado no culto e tal. Eu estava pensando muito enquanto o culto estava acontecendo, se realmente era para mim continuar conversando com você, orando com você. Irmão, aquilo me deu-lhe um saculejo, rapaz, nunca mais cheguei atrasado no culto, né? Mas o que eu poderia estar fazendo naquela época, já que eu já estava liderando? Queridos, eu poderia estar investindo tempo mais no meu discipulado. Eu poderia estar investindo mais tempo no meu conhecimento, em mais tempo de comunhão com o meu life. Mas eu não estava dando o quê? Prioridade. Então o líder, ele sabe com quem se relacionar, ou seja, ele tem prioridade nos seus relacionamentos. O líder sabe aonde ele deve ir, de onde ele tem que sair, a quem ele dá o seu tempo. Prioridade. Isso é a lei da prioridade. Você já viu aquele líder que ele quer fazer tudo sozinho? Não precisa. Você só precisa priorizar naquilo que é importante para você como líder. Você delega as pessoas, você levanta as pessoas para fazer o que é prioridade na vida dela e na vida
do corpo ou da equipe que você está liderando. Amém? Estamos caminhando já para o final. 18ª lei, a lei do sacrifício. O líder dá mais do que recebe. Quanto maior o nível de liderança, maior o sacrifício necessário. Então, a lei do sacrifício, ela fala sobre o líder, que quanto mais ele cresce, mais ele sacrifica. Não existe crescer sem sacrificar. Se a pessoa não está disposta a sacrificar, ela não está pronta a liderar. Muitos líderes na história sacrificaram a própria vida. Os apóstolos, por exemplo. Você conhece a história de Martin Luther King? Sacrificou a sua própria vida pela causa, a missão que Deus colocou em seu coração. Então, liderar fala de sacrifício. E se você não tem disposição para sacrificar, você ainda não está pronto para liderar. É por isso que hoje o discipulado, né, pastor? Ele não é para todo mundo, no sentido de que a pessoa que vai viver o discipulado, ela precisa entender sobre sacrifício. Ela precisa entender sobre renúncia. Será que a pessoa está disposta a sacrificar o tempo dela a cada 15 dias, a ir na casa do seu discipulador? Será que ela está disposta a sacrificar o seu ego e a ouvir o conselho de um discipulador? Porque se você tem um discipulador e ele te aconselha a fazer algo, biblicamente falando, e você não faz, significa que você não está andando em obediência e em sacrifício. Então, para que possamos crescer, é assim, queridos, olha, quanto mais crescemos, mais o sacrifício vem, mais a renúncia vem. Se você acha que você vai crescer e o conforto vai vir, pelo contrário, meus queridos, quanto mais você cresce, mais vem desconforto, mais problemas vêm para você resolver. Se você está crescendo, significa que o seu potencial de resolução de problemas está crescendo também. Então o líder está em constante desconforto. Olha, irmãos, a vida de um pastor, por exemplo, eu estava refletindo esses dias, quando o pastor Jean veio aqui, ele também comentou sobre isso. Mas pensa comigo, a vida de um pastor. Sábado ele está celebrando um casamento, ele pode estar celebrando um casamento. Domingo ele pode estar no culto fúnebre. E de manhã está celebrando um culto, celebrando não, né? Mas está no culto fúnebre. À noite ele pode estar celebrando a vida de algumas pessoas que se converteram. Na segunda ele pode estar chorando porque algum irmão se desviou. Aquela ovelha que ele ganhou com tanta luta. Você percebe? Então, quanto mais você cresce, mais vem desconforto. Ou seja, mais disposto a sacrificar você tem que estar. Então vamos para a 19ª lei, a lei do momento. A mesma ação pode ser sucesso ou fracasso. Depende de quando é feita. Timing é tudo. Então, queridos, agir certo no momento errado é fracasso. Agir errado no momento certo também é fracasso. O que é que realmente tem bom êxito? O que é sucesso de verdade? É quando você age da forma correta no momento correto. É a lei do momento. É você saber aproveitar as oportunidades. O líder, ele tem esse feeling. Por isso a importância de um líder estar sempre em oração, em sensibilidade com o Espírito Santo, para que ele possa ter a ajuda do Espírito Santo para agir na hora certa e para agir no momento certo. Quando nós falamos no mundo dos negócios, no mundo corporativo, quem mais se destaca? São aqueles líderes que conseguiram pegar o momento certo. Você já viu aquela ideia de que, agora o cara está querendo surfar na onda do outro? Ou seja, aquele cara está querendo surfar uma onda que já começou e já tem gente surfando. Ele pode ter sucesso? Pode, mas não o tanto quanto aquele que observou a oportunidade.
Então nós precisamos enxergar oportunidade, abraçar a oportunidade. Quando nós falamos no nosso contexto, às vezes era um anfitrião que estava disposto a abrir a casa para receber um life, e o líder não teve o feeling, o momento certo para aproveitar aquela oportunidade. Às vezes era o momento certo para a pessoa fazer o expresso 1 e o 2, ela deixou passar, e a próxima oportunidade de se tornar o líder daquele life, ela vai ter que esperar mais um tempo, porque ela não aproveitou o momento certo. Às vezes era para abrir uma missão, um projeto em um novo lugar, uma nova igreja, mas aquele líder não aproveitou o momento certo. Então nós precisamos ter o feeling para aproveitar as oportunidades de Deus. 20ª lei, a lei do crescimento explosivo. Para multiplicar, lidere líderes, não apenas seguidores. Desenvolva outros líderes e o crescimento explode. Glória a Deus, queridos. Olha, nós estamos aqui, irmãos, por causa dessa lei. Foi exatamente o que Jesus fez. O seu maior investimento foi na vida dos discípulos, dos apóstolos. E os apóstolos na vida de outros discípulos, e assim vai. E aqui chegou o Evangelho. Então, o crescimento vem quando nós temos esse entendimento. Não só investir nas pessoas, mas principalmente investir em líderes. Eu gosto da ideia do maestro. O maestro, ao passo que ele está servindo a plateia, e ele está de costas para a plateia, correto? O maestro fica de costas, certo? Ao mesmo tempo que ele está servindo a plateia com o concerto dele, qual é o seu foco principal? Qual é o foco principal do maestro? Os músicos. É em não errar nada, acertar tudo aquilo que foi ensaiado. Ele está focado na sua equipe para entregar o melhor para a plateia. Então o líder, ele está servindo ao mesmo tempo a multidão, aos seguidores, mas o seu foco principal é no seu corpo de liderança, é no seu time. Por quê? Porque se ele consegue investir no seu time, ele vai prestar um serviço melhor à multidão e aos seguidores. Foi o que Jesus fez. Amém? Para a gente encerrar, a 21ª lei, a lei do legado. O que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos discípulos e para a futura geração? A lei do legado é uma lei que está presente na vida dos grandes líderes que marcaram a história. Um grande líder, ele não pensa só em você e ele não pensa só no momento. Ele sempre tem uma visão a longo prazo. Um bom pai, uma boa mãe não pensa só no seu filho, no presente do seu filho agora. Ele já está pensando na esposa, no esposo, nos netos, nos bisnetos. Assim também um bom pastor, um bom líder, um bom gestor, ele sempre está pensando a longo prazo. Isso fala de quê? De legado. Quando as pessoas forem lá na nossa lápide, o que estará escrito? Mais um ou o resultado do legado que nós deixamos aqui na terra? Amém? Quero orar por você, se coloque de pé em nome de Jesus.